Tinha uma época em que ter planta em casa, gente, era uma coisa complicada, não era? Só dava para fazer isso se tivesse tempo e um espaço bem grande. Tipo aquele quintalzão da casa de vó, né? Mas os tempos mudaram e agora é possível cultivar muitas espécies de forma mais fácil, em locais menores, como apartamentos, por exemplo. Além de beleza, um ambiente verde também traz benefícios para a saúde, sabia disso? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a paisagista Fabiana Bellini. Seja bem-vinda, querida! Que alegria! Bom dia! Bom dia! Ai, que bom! Tudo bem? Tudo que bem, prazer. você? Prazer meu também. Vamos sentar, bater um papo? Vamos! Menina, e você já trouxe aqui uma orquídea. Isso! E essa espécie é comum ou é mais rara? É mais rara. Eu tô- Anica rara. Anica rara? É. E tem perfume. Eu senti, que coisa maravilhosa. E agora a orquídea, ela é uma planta de ornamentação. Ela é complicada de cuidar? Não, ela é uma planta, assim, todas as espécies elas possuem locais certos e ambientes, né, apropriados para que elas se desenvolvam sadias e com a plenitude delas. A orquídea, cada uma tem o seu habitat. Ah, Sim. cada uma tem personalidade? Tem personalidade. Gente, que metidas. E eu brinco muito porque, assim, se a gente observar a natureza, a gente vai conseguir conciliar isso com a nossa vida. Por exemplo, existem espécies que sobrevivem debaixo de árvores, na mata e tudo mais. Se você fizer uma analogia para o paisagismo, você vai entender que algumas folhagens vão ficar em áreas mais sombreadas, dentro de casa, em varandas que não pegam tanta luminosidade. Então, por exemplo, aquelas folhas grandes, os filodendros, as costelas de Adão, a gente usa em ambientes mais sombreados. E as orquídeas, a gente vai observando isso também. Então, tem orquídeas que suportam o sol, tem umas que sobrevivem em pedras. Olha né? só. Elas vão se enraizando ali e ali elas vão sobrevivendo. Outras só dentro de casa, em ambientes mais fechados mesmo. Por exemplo, essas que a gente compra em supermercado, as phalaenopsis, né? Aquelas folhagens, aquelas flores brancas. Então, elas vão mais para dentro de casa. E essa, ela aguenta um solzinho. Então, a gente pode amarrar muito nos troncos das árvores, dos coqueiros. Os clientes gostam muito. Quer dizer que essas plantas que a gente vê no supermercado são as mais apropriadas para apartamento exatamente porque elas ficam dentro do supermercado? Exato. Ah! E são produzidas em estufas, né? Então, são produzidas em largas escalas. Né? Eles compram em leilões, né? Em Olambra, e aí já são mais apropriadas para ambientes internos. Tá, agora vamos falar das orquídeas, que eu não sabia que cada uma tinha seu Sua jeito. particularidade. É uma moda, né? E tem gente que tem coleção. Tem, eu já fiz orquidários maravilhosos, orquidários mesmo, a gente cria toda aquela estrutura, coloca a ambientação sombrite, ou então a gente cobre com trepadeira e internamente o cliente ali cria mesmo espécies únicas. E olha que deve ser muito prazeroso todos os dias, se você de manhã ir lá nesse orquidário, conversar com ela, porque a gente conversa, né? Eu converso. Você conversa? Converso. E aí, tudo bem? Vou lá, manda ela, eu preciso dessas floridas, hein? Final de ano. Olha, quando eu era criança, minha mãe conversava com as plantas, sabe? E eu falava assim, gente, minha mãe parece que não é muito certa, não. Mas eu era criança. E eu vi um dia, eu nunca esqueci dela falando assim, e a minha avó também falava isso. Ô Daninha, eu sei que você precisa viver, mas sai daqui de perto e tirando as ervas daninhas. Olha só! Eu falei, gente! E isso, de alguma forma, isso dá prazer, isso rola energia e favorece a planta? Ai, total, né? É um ser vivo, né? Eu falo que a gente não pode tratar a planta como um móvel, né? A gente está ali tratando de um ser vivo, então ela precisa comer, ela precisa beber água, né? Às vezes o cliente fala assim, posso molhar uma vez no mês? Eu falei, você bebe água uma vez no mês? Ah, tá. Por falar nisso, quando esse período que geralmente as pessoas viajam, por exemplo, eu tenho uma orquídea dessa e não tem ninguém para colocar água nela. O que eu faço? Existem alguns subterfúgios no mercado de equipamentos que você coloca nas plantas e ela vai hidratando
dura aí uns 10 dias, é um equipamentozinho, um tubozinho, e aí vai umedecendo a terra de acordo com a necessidade. Quando você quer saber se a planta está precisando de água, você toca nela, vai lá na terra, toca, se estiver seco, está precisando de água. E aí esse equipamentozinho vai gotejando. Então você acha em supermercado, algumas floriculturas tem. A gente já tem esses equipamentos hoje, né? E é muito caro? Não, barato. Coisa à toa, assim, para espécies dentro de casa, né? Você vai comprar um tubozinho aí, uns R$50, alguma coisa assim. Mas acho que na Leroy vende, alguns lugares tem. Tá, e se eu pegar uma garrafa PET, colocar uma tampa e fazer um furo, também funciona? Também funciona, Cleide. Se eu contar, por exemplo... Não fica bonito, né, assim, esteticamente, mas durante a sua viagem vai funcionar. Depois só os fantasmas que vão ver. Pronto. E vale também eu colocar essa planta dentro da pia da cozinha e deixar só aquela gota, plink, plink, plink. Funciona também ou não? Eu acho que é meio perigoso, não? Assim, durante que você estiver viajando, vai que... Encharca. Acho que o PET é melhor. Ok. Porque a planta, ela só vai absorver o que ela precisa. Então, se ela estiver úmida, ela vai estancar aquele gotejamento. Entendeu? Tá. Vai saturar. E outra coisa, eu já vi isso até num filme, que a pessoa queria ser muito mãe e o marido dela falou, você não consegue nem cuidar de uma planta que ela morre, porque excesso de água mata, né? Mata, tudo em excesso, né? Eu brinco com os meus filhos, eu dei uma plantinha para cada um. Se vocês cuidarem dessa planta, vocês cuidam de uma empresa. Porque o cuidado é diário, né? É diário e tem que ter um olho, né? Tem que ter um olho, observar. Ontem eu não molhei, por que ela tá amarelinha? O que tá acontecendo? Ó, saiu um broto aqui, entendeu? E falar nisso, por que ela tá amarelinha aqui na folha, ó? As folhas envelhecem. Então assim, ó, aqui ela envelhece e aqui tá saindo nova. A gente sempre olha se tem folhas novas, a planta tá viva. É o ciclo, né? É o ciclo. Vai morrendo e vai nascendo, vai morrendo. Não queria morrer não, gente. Pois é. É tão bom viver, né? É maravilhoso viver. Mas você tá vendo aí, gente, meninos, tá dando pra mostrar que ela tá ficando amarelinha, é que ela tá ficando velhinha. Aí ela cai depois? Ela vai amarelando por inteiro. A gente geralmente não deixa, né? Corta. Mas elas, na natureza, elas vão se desintegrando, né? Pode ter um fungo, uma bactéria, alguma coisa que você tem que estar tratando também, né? É igual a gente. Quantas espécies de orquídea que existem? Nossa, não sei nem te dizer, acho que milhares. Milhares? São muitas espécies. E tem orquídea brasileira, genuinamente brasileira? Tem orquídeas do Cerrado. Olha! Tem orquídeas do Cerrado. E de todas as cores? E de todas as cores. A natureza é uma diversidade tão incrível. Eu sou apaixonada, porque eu olho e vejo assim Deus mesmo, né? Quem cria um detalhe, uma ponta fina, os pingadinhos ali, né? Aquele detalhe de tons, como fazer o amarelo com o marrom, eu acho incrível. Acabei de receber a informação aqui que são 50 mil espécies ao redor do mundo. Aí, tá vendo? É muita coisa. É muita coisa. Gente, isso é uma festa para quem é colecionador? Sim. Então quer dizer que você vai na casa do cliente e faz um orquidário? Faço. Eu trabalho mais com ambientes externos, né? Eu faço projetos de residências, casas, as áreas externas, né? Eu trabalho muito em conjunto com os arquitetos aqui em Goiânia e online também faço muita coisa. Já tenho projetos fora do país, né? Então a gente trabalha em conjunto com os profissionais. Eles encaminham os projetos das casas e a gente faz toda a parte do paisagismo. E assim, claro que aí durante todo esse processo, depois da entrega, o profissional está montando a residência, a gente monta os vasos, coloca toda essa ambientação natural dentro de casa. Eu gosto muito de dálias e de margaridas, só que me disseram que elas estão fora de moda. Eu acho tão relativo. Quando o cliente, eu acho que o bom profissional, ele tem que atender o gosto do cliente e fazer ficar atual
e ficar funcional também, porque a gente tem que fazer dar certo, né? Porque você só ir lá e plantar e depois entregar, eu brinco, uma bomba para o cliente, não justifica. Então eu acho que se você fizer um maciço de margaridas e trabalhar umas folhagens de fundo, uma monocromia, fica fantástico e eu acho super moderno. Aí, tá vendo? Então tem que aliar, eu tenho que saber o que é moderno. E para isso que existe um profissional como você para consultar e fazer um projeto, né? Adequado ao gosto do cliente e adequar a arquitetura da casa, aos ambientes. Então, assim, a gente faz uma coletânea de informações, porque eu não posso fazer um único projeto para todo mundo, né? Claro. Então, você tem um gosto, o outro cliente tem gente que só gosta de verde. Não, eu quero tons de verde. Né? Então, eu vou trabalhar espécies dentro do que tem ali na proposta da residência, né? Insolação, espaços mais sombreados, meia sombra, horta está super na moda. Pois é, já queria entrar nisso. Horta. Eu faço cada uma mais linda que a outra. E a gente fala que é o... Como é que fala? Tem um apelido que eles colocaram. Herbário? Esse mesmo. É porque a gente usa mais as ervas, né? Aquelas que a gente consome assim constantemente. É um manjericão, alecrim, hortelã, salsa, cebolinha. Essas espécies que a gente está constantemente consumindo e que são mais fáceis da gente cuidar, né? Porque, por exemplo, um alface, já as leguminosas, já é mais complicado. Aí a gente precisa... assim, de mais espaço também, né? De mais espaço. Agora, essas espécies a gente coloca em vasos e aí vai repondo. Eu gosto muito... Eu tenho um pé de alecrim que eu acho que ele tem uns 3 anos. É mesmo? E alecrim parece que é meio difícil, né? Mas depois que ele vai... Ele vai. Ele vai. Agora, eu gosto muito de cebolete, Sei. porque eu sou metida cozinheira e cebolete fica bom para decorar também. Mas é difícil de plantar, que eu já tentei, não consegui não. Como é que planta? Tem que, assim, gosta de muita... Essas espécies todas de hortaliças gostam de matéria orgânica, né? Ah, tá. Então, assim, ter sempre um adubo adequado, se tiver até um esterco, alguma coisa assim, ajuda. Elas ficam mais resistentes, mais fortes. Sol, uma incidência solar de pelo menos umas 6 horas, assim, é adequado, precisa. Senão fica aquela coisa mirradinha e ela vai e não morre, né? E é isso, basicamente. E molhar todos os dias, assim, ter um vaso bem drenado, porque a gente não pode ter acúmulo, né? Mas tem que molhar todos os dias. Agora nós vamos passar por um processo de calor, mais uma onda que começa hoje meio-dia e vai até domingo à tarde, ao chegar da noite. Como é que fica essas plantas? Elas estão sofrendo muito. Né? A gente tem tido, assim, muitas perdas. É uma coisa muito inesperada, né? E aí a maioria das espécies não estão acostumadas. Depois que a planta já está enraizada e já está mais, assim, adaptada àquele solo, a gente, às vezes, queima um pouco, mas elas rebrotam. Agora, um jardim recém-formado, eles têm sentido muito. Ai, nossa, gente, que triste, né? Tá. Mas assim, eu tô sabendo que hoje está começando o calorão aqui em boa parte do país. Qual que é o cuidado que eu tenho que redobrar? Com a água? Também, mas a gente também tem que ter o cuidado se o solo que ela está plantado está bem drenado, porque senão a gente acumula um excesso de água, vem o calor, ferve. Ai, faz um efeito estufa. E aí a planta cozinha. Então, a gente tem que também, assim, nesse período, não deixar irrigar nos horários mais quentes. No fim do dia, fazer uma rega para dar uma aliviada no calor na espécie. Na hora que deu uma sombra ali, aí molha. Tentar ter esses cuidados, porque, no geral, a gente pode molhar em qualquer horário. Mas nesse período em específico, que está muito quente, ter o cuidado com a umidade. Então tem que ser mais no final do dia ou até a noite? Isso, ou de manhãzinha. De manhãzinha, porque de manhãzinha 4 da manhã, né? Que hoje eu levantei 5h30 o sol dá pá! Eu falei, não é hora sua ainda não. Tá, não é? Tava muito bem quente. O ideal, vamos molhar mais no final do dia. Agora, dentro de casa, o que eu posso plantar dentro de casa? Quais são as plantas que vivem bem dentro de casa? Desde que a gente tenha um ambiente com claridade, então assim, abrir a janela,
tiver cortina, plantas mais próximas a esses ambientes, que têm claridade, a maioria dos filodendros a gente pode usar, né, folhagens, pode usar espada de São Jorge, a gente pode usar algumas palmeiras, espécies, por exemplo, a ráfia é uma espécie bem comum que as pessoas gostam de usar dentro de casa. Então a gente tem um leque aí de opções em ambientes claros. Em ambientes mais fechados, escritórios, né, um ambiente que está sempre com o ar ligado e tal, a gente não tem tanta opção não. Eu indico muito a Zamioculca, que é uma folhagem mais densa, grossa, ela até é meio brilhosa e o caule dela é mais suculento, então ele retém água, a gente pode molhar aí umas 2 vezes por semana, então a gente consegue manter mais nesses ambientes que desidratam mais por conta do ar-condicionado, né? Tem menos umidade. Olha, eu não posso ter um jardim de inverno, mas eu gostaria muito de ter um pedaço do meu muro, de cima a baixo, todo com planta, todo verde. Tem possibilidade? Hoje a gente tem a técnica aí dos jardins verticais, né? Que foi criado na Europa e é uma técnica fantástica, né? Ela já vem com sistema de irrigação, é uma placa impermeável, né, que não deixa passar a umidade para o muro, cria-se as mantas, tem uma manta apropriada, a gente planta e é um sistema hidropônico, né, de gotejamento. Então as plantas vão se hidratando e vão enraizando nessas mantas. Então a gente tem algumas espécies que funcionam bem no jardim vertical. Que outras, lindo. assim, tem várias formas. Eu já fiz, por exemplo, uma grade, né, uma tela, uma grade bem feita, bem bonita. A gente planta uma trepadeira e deixa subir. Que Aí legal. fica todo fechado de verde, você vai ter um painel verde. Outra opção são as eras também, se você tiver um espaço maior, pode plantar uma era que gruda no muro, também se torna um jardim vertical. Algumas espécies que também enraizam no muro, o Singone enraiza no muro, o Philodendron Wilsoni enraiza no muro. Então, a raiz vai grudando no muro. Fica lindo. E aí você tem aquelas folhagens lindas no muro. O verde sempre traz essa sensação de paz, de aconchego, né? Clídia, eu sou suspeita, né? Obrigada por você ter vindo, Obrigada, querida. foi um prazer. Nossa, bom demais. Você vai falando, a gente vai descobrindo o amor que você tem pelas plantas. E isso é que é bom, né? Mesmo.